Amém? Estamos nesse momento começando mais uma live aqui, através da Assembleia de Deus, aqui em Alto Rio Rodrigues, na administração do nosso pastor Ivanildo. Estamos aqui nessa aula de hoje para transmitir a escola bíblica, o nosso evangelista Genil, a minha pessoa também, o evangelista João Luiz, e convido você a ficar conosco por alguns momentos, porque nós vamos estar aqui trazendo uma lição maravilhosa da parte do Senhor nessa noite. Nós vamos começar orando, fazendo uma oração, dando início para a glória do nome do Senhor. Eu convido o nosso evangelista a levar a Deus em oração. Amém. Amados irmãos, queridos amigos que estão nos assistindo, nós nos saudamos a todos na paz do Senhor. Amém. E iremos orar ao nosso Deus para que nesta noite queira o Senhor assim nos abençoe. Amém? Deus e Pai, sim, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, assim nessa noite, adentramos em tua presença neste momento. Aleluia. E queremos, Pai, pedir a tua graça e a tua bênção sobre as nossas vidas. E sobre aqueles que amam, Senhor, de ouvir a tua palavra. Que sejam edificados. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai, para produzir frutos para a glória do teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Hoje, 29 de abril, nós vamos estar estudando a lição de número 5, que tem por título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. E estamos na quinta aula. Já foi estudado a primeira lição que falou da carta aos Efésios, que é uma saudação, introdução acerca de todo o trimestre do livro de Efésios que estamos estudando. Segunda lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E a terceira lição falou do tema sobre a eleição e predestinação, que até foi o nosso evangelista que trouxe essa aula. E a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente, que foi dada pelo nosso diácono Eritano, e o nosso pastor Ivanildo também está presente. E a lição de hoje, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. O texto áureo, irmãos e amigos, diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, 4 e 5. A verdade prática dessa lição dessa noite, ela diz a seguinte expressão: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glórias a Deus. Agora eu convido todos a ler conosco, a você que está aí em casa participando conosco. Abra a sua Bíblia, que é a Sacrossanta Palavra de Deus, no livro de Efésios, o livro estudado este trimestre, no capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 10. Capítulo 2, verso 1. Eu leio o primeiro, irmão Genildo, você lê o próximo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Versículo 7: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, glórias a Deus. Nós temos como objetivo geral desta lição revelar que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Temos aqui também os objetivos específicos a serem alcançados, que são 3. Primeiro, refletir sobre nossa natureza pecaminosa. É um momento para você refletir, explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E terceiro, informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Não é isso? A salvação do ser humano, ela vem de Deus e não das obras. E como nós temos aqui a introdução da lição, que fala sobre a presente seção epístola aos Efésios, apresenta relevante aspecto doutrinário da salvação. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo Jesus. É saliente saber que o apóstolo Paulo, escrevendo no livro dos Efésios, ele trata aqui nessa epístola, e neste contexto tão maravilhoso, ele vai trazer para nós o passado e o presente, a velha natureza do homem pecador, e após o homem aceitar a Jesus Cristo, ter o seu novo nascimento, né, através da cruz do Calvário. Porque, irmão, se não fosse a cruz do Calvário, onde Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, nada disso estaria acontecendo. Nós não estaríamos aqui trazendo esta palavra, trazendo essa mensagem como novas criaturas, falando de um novo nascimento, não é, irmão Genil? Por isso é que o apóstolo ele traz aqui algo que, quando nós éramos, como diz aqui o versículo primeiro da leitura, que ele diz: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o estado antigo do homem, a Bíblia diz que em Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós tínhamos a esperança do ser humano quando Jesus criou o homem a sua imagem e semelhança, a obra-prima do nosso Senhor, é que tudo o Senhor criou, irmãos, pela palavra, o poder da palavra. Mas o homem, ele teve o prazer, o privilégio, né, de fazer do barro, do pó, com as suas próprias mãos, e nos deu o privilégio de adorar. Então, um homem que tinha caráter e condição de dar exemplo, de se exemplificar para nós, era Adão, que Jesus deu a ele a vida eterna, para cuidar do jardim, viver uma vida de bênção. Mas aí é onde vai entrar o assunto tratado desta lição também, que é o pecado da raça humana. Louvado seja Deus, porque então ele perdeu esse privilégio. Então o caráter do homem, que tinha o caráter de dizer assim: nós temos direito à salvação, porque nós não temos nada mais. Porque quando o homem pecou, ele foi destituído da glória de Deus, ele perdeu essa liberdade, ele perdeu essa graça, e nós vamos tratar dessa liberdade, dessa graça nessa noite. Não é isso, irmão Genil? Verdade. Salientando para os irmãos que nos assistem, as pessoas amigas, devemos entender que após a queda de Adão, ele conseguiu contrair para o homem, evidentemente começando dele, que entendemos dentro da teologia 3 mortes: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Por isso que Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, ele deixa bem claro no verso 5 que ele disse: estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Aqui fala do estado espiritual do homem. Não está falando do estado físico, mas do estado espiritual. Estando nós mortos em nossas ofensas, olha o que diz o Paulo. Estando nós no deleito do pecado, sem conhecer a vontade de Deus, sem crer na morte expiatória de Cristo. Aí Paulo diz que nós estávamos ainda mortos nas nossas ofensas. Nos ficou juntamente com Cristo, quer dizer, quando o ser humano
aceita Jesus como Salvador, ele é liberto da morte espiritual. Então, quando Adão peca, ele trouxe realmente, ele conseguiu trazer para o ser humano esse castigo, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A primeira morte que Adão trouxe foi a espiritual, que foi preciso ser lançado fora da presença de Deus. E em seguida, os seus dois filhos, um assassinou o outro, e por sequência, a eternidade. Biblicamente, podemos afirmar que todos aqueles que partem sem decidir, né, para o Evangelho ou para Cristo, né, ele com certeza corre o risco, sem nenhuma dúvida, de passar o dia para a eternidade sem Jesus. Então, eis aí. Por isso que, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós estamos agora vivificados para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E falando ainda, se tratar do primeiro tópico da lição, que está tratando ainda sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados do ser humano, que tem o primeiro item, nossa condição anterior. Diz o texto aqui que ele nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo que a palavra ofensa do grego, ela tem o sentido de paratoma e tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Então, na antiga natureza do homem, a nossa antiga natureza, nós andávamos fazendo deliberadamente aquilo que a carne desejava, o que o mundo oferecia. Essas são as ofensas, os pecados, os delitos. O homem, sem ter Deus na vida, no espiritual, no seu interior, no seu coração, ele é um homem que é como uma folha seca que vai para onde o vento leva. É destruição, é perder na sua vida, desgraça, é um destino traçado de forma tão terrível que nós não sabemos o que fazer muitas vezes. Pensamos que estamos acertando, mas estamos errando o alvo, como diz o sentido original da palavra, que o pecado significa errar o alvo. É pensar que a nossa condição anterior era essa, dando passo em falso, de forma deliberadamente. O tempo para o pecado, que é chamado de amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é de morto, no capítulo 2, verso 1, ou seja, uma declaração real de condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado. Então, quando a gente diz que alguém está morto, você é um homem morto, por quê? Está falando do lado espiritual, porque o homem, no seu natural, sem Deus na sua vida, ele não entende as coisas de Deus, ele não compreende o desejo de Deus para a sua vida. Então, esse era o sentido da palavra, que o homem andava morto, é como diz no início do texto, morto em seus delitos e pecados, nas suas ofensas, né, gente? Então, irmãos, e o segundo item nesse primeiro tópico vai falar também sobre as ofensas e dos pecados. A má conduta em que no outro tempo andaste é descrito por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Então, todo ser humano, antes dele se regenerar, se entregar a sua vida a Jesus Cristo, a sua vida é uma vida, irmão, de breguice. Anda fazendo coisas erradas, coisas que não agradam a Deus. Deus não constituiu, Deus não criou o ser humano para viver uma vida de pecado, mas sim uma vida santa, buscando a presença dEle, louvando o seu nome, glorificando o seu nome, estudando a sua palavra, pregando a sua palavra. Por isso é que é preciso, irmãos, a gente está falando desse amor, dessa graça renovadora que é de Jesus Cristo. Então o homem, ele anda segundo o curso do mundo. Ele estando sem Jesus, segundo o curso do mundo. O que é que o curso do mundo oferece? Oferece muitas coisas. Tem
coisas boas e coisas ruins. Tem coisas que parecem boas aos nossos olhos, mas que os olhos de Deus é caminho de morte, diz a palavra do Senhor. Não é isso, Renan? Sim, verdade. Glória a Deus. Então, amados, para nós termos uma ideia como a palavra de Deus ela se completa, e para comprovarmos, ou sermos comprovados pela palavra, é que o homem que está distanciado de Deus, ele pode até viver uma vida boa aqui na terra. Pode ser um homem que tenha bons recursos, sejam formados na área das melhores, porém, quando não tem Jesus como seu Salvador, então ele continua nas suas ofensas. E quem está nas ofensas está morto. Quem segue o curso deste mundo, referindo o sistema do mundo, ele está morto. E não sou eu que digo. Foi João escrevendo em sua carta, no capítulo de número 5, na sua primeira carta, capítulo de número 5 e o versículo 19, se não me foge a memória, ele diz que o mundo jaz no maligno. E o que é jaz? É algo que está morto, né? Quer dizer, o mundo vive no curso, o seu sistema, ele é diabólico. Foi João quem disse. E é preciso que a humanidade acorde, né? E é necessário que nós que somos cristãos, temos que entender que não é necessariamente somente nós erguermos a mão. É necessário nós vivermos em Cristo, com Cristo e para Cristo. Porque se nós não vivemos em Cristo, com Cristo e para Cristo, nós somos apenas mais um religioso. E religioso não se conta entre os vivos. E podemos lembrarmos aqui, evangelista João Luiz, do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. O centurião da corte, um homem de posição, um homem de comando de 100 homens. Era um homem piedoso, um homem totalmente ligado a uma religião com um sentimento verdadeiro. Porém, ainda continuava morto em suas ofensas. Era um homem que jejuava, temia a Deus. É assim que diz o texto. Ele fazia tudo isso, porém de uma forma religiosa. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, conhecedor dos corações, achou de bem visitá-lo e dizer a ele qual era a forma, a atitude correta que ele deveria tomar para que ele fosse vivificado em Cristo. Isso contextualizando para dentro da lição, para que ele fosse vivificado em Cristo. Então, só Jesus, só Ele é quem pode nos libertar. Amém? É verdade. Interessante que ainda dentro desse contexto do primeiro tópico, que fala no capítulo 2, verso 1, andar segundo o curso deste mundo, e também o terceiro fala sobre andar segundo o príncipe da potestade do ar, falando aqui da influência maligna, que é a influência do maligno, do demônio, que influencia as pessoas a praticar as coisas más. Não pense isso a você que, mas eu tenho Deus na minha vida, tenho Deus no coração. Se as atitudes são más, é preciso ter um novo nascimento, porque quando Paulo se refere a andar no curso, pela potestade do ar, fala da vida espiritual, de um ser espiritual, como tem Deus para cuidar, para nos livrar, para nos salvar, tem um inimigo chamado demônio, e ele atua na vida das pessoas. É o que nós vemos muito isso acontecer. Sempre alguém diz, tem uma pessoa endemoniada, chama os irmãos. Nós vamos lá pelo poder de Deus, pela autoridade do Espírito Santo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente ora e o demônio sai da vida daquela pessoa. Mas às vezes a pessoa que é liberta naquele momento, ela não se decide a ser liberta de uma vez, a aceitar a Jesus Cristo como Salvador, a fazer parte do corpo de Cristo. Então essa influência maligna, o inimigo, ele atua na vida das pessoas.
levando a pessoa a assassinar, a pessoa a se drogar, a pessoa a se prostituir, né? Tudo ele está fazendo os seus desejos para que o ser humano cumpra, o ser humano que anda segundo o curso deste mundo. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é poderosa. Quando você vê na vida de alguém o poder de Deus que é alcançado, e você vê a transformação, que evangelho é isso. Evangelho é poder de Deus na vida daquele que crê, é transformação. Aí, rapaz, fulano de tal era um homem que vivia bêbado, embriagado aqui nas ruas da cidade, jogado na sarjeta, e hoje é uma nova pessoa. O que foi isso? Foi o evangelho, o poder de Deus. O que é isso? A cruz do Calvário, que é o objetivo aqui, é apontar para a cruz de Cristo. Foi lá onde Jesus ele morreu para nos dar esse direito. Por isso que é importante, evangelista Genil, a gente está sempre pregando a mensagem salvífica, a mensagem da cruz, a mensagem que traz salvação. Porque nós estamos vendo, irmãos, em momentos tão de dificuldades, em momentos de lutas, e a gente vê muitas pessoas indo às redes sociais, aos programas televisivos, e usando vários caminhos, né, da tecnologia para levar mensagem diabólica às pessoas. Não saindo muito aqui do assunto, mas eu estava vendo um dia, aí a pessoa botou num grupo, que viu no Face, uma irmã dizendo que teve uma revelação de Deus, que para a cura dessa pandemia, dia tal, abrisse a sua Bíblia que você encontrar um fio de cabelo, e desse fio de cabelo você fizesse um chá, uma água e tomasse, e seria curado, jamais ia ser alcançado pela pandemia. São heresias, irmãos, coisas que o mundo está aí agindo, o maligno agindo de forma estranha. Por isso é que a gente precisa estar aprendendo a palavra de Deus. E nós vamos agora passar ao segundo tópico da nossa lição, que fala sobre vivificados pela graça. A gente falou que aqui na leitura a gente já pode perceber. O versículo 3 diz assim: os quais todos nós também antes andávamos no desejo de nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como os outros também. A gente sabe que Deus ele é amor, mas a Bíblia também revela que Deus ele é justiça. E o texto aqui fala que a gente vivia sobre a ira de Deus. A gente vê todo o passado da raça humana, do ser humano, a condição de pecador em que nós vivíamos. E agora Paulo passa a demonstrar aqui no segundo tópico da lição, que nós somos vivificados pela graça. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória. Pela graça, coisa maravilhosa, fomos alcançados pela graça. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que por ato de bondade e de misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Nós andávamos miseravelmente como trapo de imundícia, diz Paulo, né? A palavra de Deus diz isso. E nós não merecíamos nada, como nós não merecemos, mas é a graça do amor de Deus sobre a nossa vida. Foi Ele que nos amou, não foi a gente que amou Ele, não foi a gente que amou o Senhor, mas Ele nos amou de uma forma tão especial. Nós vamos estar falando já desta graça que nos alcança, que muita gente conhece como favor imerecido, né, de Deus. Eu tenho algo a mais a falar sobre a graça aqui também, aqui mais um pouquinho. Por isso é que nós estamos aqui. Eu quero dizer para você que está ouvindo, e que com certeza, não tenho nenhuma dúvida, que Deus ele vai salvar nessa noite pessoas que estão a ouvir, a assistir essa live. Porque Deus está tratando com você, com o seu problema, com o seu coração, no espiritual. Deus quer te dar uma nova vida. E não é por nossos méritos, não é pelas obras, como está aqui no texto, na lição, mas é pela graça bondosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, de 1 ao 7. Portanto, a salvação é livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus.
uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. O Joanildo pode falar alguma coisa sobre a palavra graça? Glória a Deus. Então, quando falamos de graça, nós já entendemos dentro da luz da Bíblia que é favor imerecido. Uma certa feita eu assistindo um religioso pregar segundo a sua crença, ele falara que os santos que estão nos céus estão lá pedindo a Deus porque eles merecem. Obviamente que isso é na área religiosa, porém, dentro da luz da Bíblia, evidentemente não há nenhum recurso para entendermos isso. Paulo, escrevendo aos Romanos, foi citado nesta noite, que 3:23, todos pecaram. Então, se o apóstolo Paulo diz que todos pecaram, evidentemente não temos nenhuma dúvida que todos os homens que fizeram a história, homens que foram citados na Galeria da Fé, nós vamos encontrar isso no capítulo 11 aos Hebreus, mas todos aqueles homens pecaram, mas não deixaram de ser homens tementes a Deus, compromissados com Deus. Eu quero lembrar nesta noite uma coisa a você, meu amado irmão, meu amigo, que nós não pecamos, não somos pecadores porque pecamos, não, nós pecamos porque somos pecadores. Então nós devemos entender, não, eu só sou pecador quando peco, eu peco porque sou pecador. E é aí onde entra a graça de Deus. Eu entendo à luz da Bíblia que todo crente salvo, que foi agraciado por Cristo, né? E eu acredito que o ser humano precisa querer isto, até porque eu estava meditando que Deus nos deu um Espírito que saiu diretamente dele, e Ele deixou justamente esse Espírito para clamar por Ele, uma ligação, uma oportunidade que Deus deu ao ser humano. E por que não dizer mais um favor, mais uma graça, né? Imerecida. Então, nós entendemos que o ser humano precisa fazer a sua escolha. Agora, só quem pode libertar é Cristo. E a libertação de Cristo não é algo, não é coisa pouca, mas a libertação de Cristo alcança o caráter, a libertação de Cristo alcança a alma, alcança o espírito, né? Porque o homem, ele é atacado no sentimento. O instrumento orgânico é o corpo, mas o sentimento, ele é quem é atacado. O desejo de pecar vem do sentimento, e somos atacados 24 horas. E se nós não for libertos por Cristo, certamente seremos vencidos. Mas a graça de Deus, ela é grande realmente para nos alcançar. Glória a Deus. Interessante que nesse tópico 2, primeiro item, fala também sobre quem está tratando da graça, mas diz aqui no primeiro que alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, né? E após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão
e simpatia para com os indignos. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Então, ele, através da misericórdia e com a sua graça, ele nos alcançou. É algo que não merecíamos, e ele nos alcançou de uma maneira tão especial. Interessante, conta-se aqui uma ilustração. Então, um menino, e ele perguntou para o pai: pai, o que é misericórdia, o que é graça? E esse menino era muito traquino, teimoso, dava trabalho. E sempre que ele teimava, o pai chamava ele aos carretéis, tratava direitinho com ele ali, dava uma disciplinazinha, né, um exemplozinho, às vezes uma varinha santa, porque o menino era travesso. E ele fez essa pergunta ao pai. E o pai disse assim para ele: meu filho, um dia eu vou lhe explicar, né, na realidade, na prática, bem assim dizendo, na prática, o que é misericórdia e o que é graça. Porque nós não merecemos. E passado o dia, e nesse dia ele fez uma travessura muito terrível, de motivo de punição, mas o pai fez vista grossa. E ele, à noite, pensativo no seu quarto, disse: está vendo, hoje eu fiz uma coisa tão terrível, era motivo de meu pai me bater, ou me reclamar, me castigar, e ele não falou nada. Um pouquinho o pai chegou no quarto, bateu a porta e disse: meu filho, troca de roupa, vamos dar uma saída. Saíram, aí chegaram numa sorveteria, sentaram numa mesa, o pai mandou botar um sorvete muito bem feitinho para ele, né, daquele jeito, e o menino se admirando. Aí o menino disse: pai, o que está havendo? Que o senhor me trouxe para cá, hoje eu me perturbei, dei trabalho, e o senhor me trouxe para a gente participar aqui de um sorvete. Isso eu vou lhe dizer aqui agora, explicar a você graça e misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Foi quando você temou, eu era para ter lhe punido, lhe bater, mas por misericórdia, aqui é a graça. É porque você não merece, mas você hoje está alcançando aqui este sorvete que eu estou lhe dando. Isso significa graça. Então, irmão, mais ou menos isso aqui nessa ilustração eu quero trazer, que é um favor imerecido. A misericórdia e a graça de Deus na vida do ser humano. O ser humano, às vezes, como muitas pessoas dizem: rapaz, quem era fulano? Não valia nada. E hoje é um servo, uma serva de Deus. Louva, prega, dá testemunho, porque isso foi alcançado pela graça. Como já disse o Evangelho de Jesus, somente esta graça ela pode nos alcançar. E eu acho lindo que a graça ela vai muito mais além. A graça ela fala de proteção, ela fala de misericórdia, ela vai longe demais acerca, porque ela nos ama. A graça é o verdadeiro amor de Deus. E quem é o amor? O próprio Jesus Cristo, que deu a sua vida por amor a muitos irmãos. Até na hora da cruz, os homens bateram nele, chicotearam, cuspiram na sua face, lhe deram vinagre para beber, furaram a sua costela com uma lança. Mas neste momento, vejam o tamanho da graça, o amor. Jesus Cristo olhando para os céus, ele dizia: pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aleluia, glória a Deus. Isso é motivo por isso que a gente se alegra, a gente sente aqui a presença de Deus, irmão, nesse momento, porque a gente sabe que quem éramos nós? Não merecemos nada, irmãos, mas o Senhor, pela sua graça, ele lá dos céus, ele nos viu. Aleluia. Pobre pecador, miserável, rejeitado muitas vezes até pela própria família, rejeitado dos seus, rejeitado pela sociedade, pessoas que não tinham valor de nada. Porque na vida é assim, no ser humano você vale o quanto você tem, mas para Deus a coisa é diferente. Todos nós, o amor alcança todos aqueles que querem estar na presença de Deus. O amor, ele abrange tudo. O amor de Deus, ele vai longe. Glória não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco, não tem qualquer raça, qualquer tipo de pessoa. Esse amor, ele está passado. A Bíblia diz que a sua mão, o seu braço está estendido para salvar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E eu acho lindo que glória a Deus, que nós somos passados pela misericórdia. E no item 2 ainda da parte 2 da nossa lição, que está falando de vivificados pela graça, fala sobre vivificados por sua graça.
E fala também que nós somos alcançados pela misericórdia. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aqui, como diz o texto, aqui diz assim o seguinte: em que no outro tempo andavas segundo o curso deste mundo e do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas Deus, o versículo 4, é onde eu quero chegar. Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com quem nos amou, sim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo. Aleluia. Essa palavra vivificou quer dizer, éramos mortos, andávamos como morto, vivo, mas morto espiritualmente falando. E a coisa linda aqui é dessa vivificação, irmão. Louvado seja Deus. O poder do Evangelho, o poder de Jesus Cristo na vida do ser humano. Ele nos vivificou com Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Jesus deu seu brado de vitória na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, tudo está consumado, Satanás pensou naquele momento: acabou agora, a raça humana não tem mais solução, vai estar sob o meu domínio. Aí o terceiro dia, oh glória, aleluia, Jesus Cristo, ele ressurge das cinzas, aleluia, ele sai da catatumba, dá no brado de vitória, vai sucinto aos céus e está intercedendo por nós. É esse mistério, aleluia, que nos fez alcançar, glória a Deus, aleluia, aleluia, alcançar o direito de dizermos assim: eu tenho uma vida eterna, bendito seja o nome santo do Senhor. Parece uma coisa meio, equivocada para a mente das pessoas que não entendem o lado espiritual da coisa que estamos falando, mas nós estamos trazendo aqui o esclarecimento para você. Estamos falando para crentes e falando para todos vocês que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, que o homem pode morrer, é claro, essa matéria pode morrer, mas o Espírito, ele vivificou em Cristo Jesus, aleluia. Nós estamos aqui falando, pregando. Eu posso chegar o momento de falecer, o nosso evangelista, mas nós temos a certeza, é que quando chegar este momento, nós temos a certeza para onde nós iremos, aleluia. E é preciso você, irmão, você ter essa certeza. Estamos vendo um momento de pessoas atribuladas, preocupadas com a situação do momento, muitos até com medo de morrer, aleluia. Mas nós que aceitamos Jesus Cristo, Genil, nós temos essa convicta certeza: se morrermos, nós vamos estar com Cristo na glória, aleluia. Isso é coisa que para o mundo, irmãos, é coisa de loucura. O Evangelho é loucura mesmo, é o poder de Deus na vida do ser humano. É preciso crer, é preciso ter fé. E a fé que nós falamos nessa noite é a fé salvífica. Não é aquela fé que se diz: eu tenho fé em fulano, eu tenho fé em ciclano, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Maria, eu tenho fé em não sei quem mais. Nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, que Ele pode salvar e nos dar direito a vivificarmos por Cristo. Olha o mistério: fomos vivificados por Cristo, versículo 5, capítulo 2 de Efésios 3. Fomos vivificados em Cristo. Quando Cristo ressurgiu, Ele nos deu direito a entrarmos para a glória com Ele. Bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Muito bem, amados, eu estava, quando o nosso evangelista Glória, falava sobre este assunto muito importante, que é a doutrina do pecado, da graça, e a gente vai se alimentando e com certeza o Espírito Santo vai nos lembrando de alguma coisa, e uma coisa que deve ser esclarecido, se porventura tem pessoas não crentes a nos escutar, ou se porventura tem alguns irmãos que ainda não sabem, que as pessoas entendem que o pecado é só se matar, roubar, se prostituir. Mas se nós formos analisar o capítulo 20 do livro de Êxodo, quando Deus dá a Moisés os 10 mandamentos, 4 mandamentos eles são direcionados a Deus. Evidentemente que todo pecado é contra Deus, isso é inquestionável. Quando nós pecamos contra o nosso irmão, nós estamos pecando contra Deus, isso é inquestionável. Mas
4 mandamentos é direcionado do homem para Deus ou de Deus para o homem, como você queira compreender, chamado de vertical. E 6 desses mandamentos são chamados mandamentos horizontais, que pecamos um contra o outro. E não para só por aí. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 20, a prosseguir, você vai ver uma série de pecados. E o apóstolo Paulo, ainda usado pelo Espírito Santo, ele diz assim: e não é só quem faz, mas é quem participa, quem concorda. E isso é muito bom a gente, como cristão, ficarmos apercebidos com o que estamos concordando. Porque se concordarmos com o que é pecado, mas eu não fiz, mas concordou. Não, eu não sou a favor. Bom, mas está concordando. Então o apóstolo Paulo disse que não é só quem faz, não é só quem pratica, mas quem concorda. Né? Eu não fiz, mas não sou contra. Isso é um perigo. E a Bíblia nos adverte, o apóstolo Paulo nos adverte claramente. Isso aí era quando nós não conhecíamos a Cristo. Quem está em Cristo, 1 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo se fez. E eu lembro, eu acho que os irmãos já viram esse vídeo, de um certo homem que tinha uma empresa, e ele chamou uma pessoa para ser o seu empregado e passou para ele alguns tipos de coisas erradas. E ele foi para casa, pensou, e no outro dia chegou para o patrão e disse que aquele emprego não daria certo para ele. Então, ele estava sendo testado pelo seu patrão. E ele não concordou, porque sabia que era contra a vontade de Deus. Então, o patrão decidiu ficar com ele, porque entendeu que ele era um homem honesto. Nós devemos ter muito cuidado. Porque, evangelista, hoje, no mundo em que estamos vivendo, Jesus diz: por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. E corrupção é uma das coisas mais que batem à nossa porta. As vantagens, né? Que eu quero lembrar nesta noite que isso é pecado. Por incrível que pareça, até cortar uma fila é pecado. Se tomar a frente de outra pessoa, fique sabendo, é o pecado. E Jesus disse que quem é fiel no pouco é fiel no mundo. E quem é infiel no pouco também é infiel no mundo. É a mesma coisa. Então, as pessoas estão achando que o pecado que leva ao inferno é só se matar alguém. Meu amigo, o maior pecado é errar o alvo. É não acertar em Cristo. Esse é o maior pecado. E disse Jesus que a condenação é esta: que os homens amam mais as trevas do que a luz. Eu disse isso na lição de número 3 e vou repetir. Figuradamente, a luz é Cristo, as trevas é o pecado. E os homens, amam mais as trevas do que a luz. Então, o verdadeiro cristão, ele não ama o pecado. E ele jamais troca a sua salvação por qualquer coisa. Até porque há uma recomendação de Cristo lá no livro
de Apocalipse, em uma das cartas que foram escritas para uma das igrejas, que ele diz: guarde o que tem. Então, se Jesus disse que devemos guardar, é porque temos. Se nós não tivéssemos, ele não estava mandando guardar. Então, guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Meu irmão, guarde o que você tem, que eu também continue guardando o que eu tenho. Tudo isso foi dado por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Muito bem. É isso aí que estamos trazendo a você nessa noite. Estamos falando aqui no segundo tópico, vivificado pela graça. A gente já falou sobre alcançados pela misericórdia, pelo amor, vivificados por sua graça e exaltados também por sua graça, que é o terceiro item do segundo tópico. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, que é a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Glória a Deus. Tudo isso vem como vantagem para nós quando a gente é vivificado por Jesus Cristo, quando nós somos agora uma nova criatura. O que o ser humano tem que fazer é crer por fé que Jesus Cristo veio, viveu na terra, padeceu, sofreu, morreu, ressuscitou no terceiro dia, para dar direito-nos à vida eterna, à salvação. E é muito estranho para as pessoas quando a gente diz que somos salvos em Cristo Jesus. Eu sou salvo. Quer dizer, eles acham isso uma coisa muito estranha. Porque só quem tem poder de salvar é Deus. Claro, porque nós cremos no poder dele. E ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E quando Jesus, ele morreu por nós, ele nos deu direito a estarmos com ele também, a fazer parte das mansões celestiais, a fazer parte deste exército que um dia irá para o céu. Dizer no dia de hoje, de pregar, de dizer que vai morar no céu, as pessoas acham esquisito, porque o tempo está tão evoluído, as coisas, o mundo, os prazeres estão cada vez aumentando. Hoje o que é certo para o conceito social é o errado, e o que é o errado é o certo. E quando você entra com a palavra de Deus, que é a sublimidade da verdade, que é a pura verdade, é a palavra de Deus, a palavra do Todo-Poderoso, as pessoas não querem crer, não querem aceitar. Mas aqui estamos trazendo nessa lição como é importante, louvado seja Deus, o homem aceitar a Jesus Cristo, ser liberto de quê? Do pecado para uma nova vida em Cristo. Se somos libertos, tem que ser para quê? Para fazermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que o Senhor quer que nós façamos na terra. O que é? Propagar seu evangelho, dar testemunho e ganhar almas para o seu reino. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim o nome do Senhor, ele segue sendo glorificado na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você vê que a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, irmãos. O poder de Deus é tão especial na vida do ser humano, que Deus, ele, através da sua graça, ele dá oportunidade ao ser humano. Ele nos dá oportunidade. Cada momento que você pode refletir na sua vida, por que você está vivo até hoje? Porque Deus tem te dando oportunidade de mudar a sua história, de mudar a sua vida, de sair dessa história caótica do velho homem para uma nova criatura. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor, ele tem esse poder, e esse poder está na terra através de quem? Da sua igreja, da igreja do Senhor, que prega o evangelho genuíno, que prega a salvação, que prega o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, e que traz a sã doutrina da palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É muito bom, irmão Genildo, a gente estar numa aula falando e debatendo acerca das coisas de Deus, enquanto muitos perdem momentos, horas, debatendo coisas infúteis, coisas inúteis, coisas que não traz alegria para a sua vida espiritual. Mas quando a gente começa a falar do amor de Deus, das maravilhas do Senhor, a gente começa a sentir, a fluir dentro de nós como um rio de água viva, a graça, o renovo, o desejo de continuar glorificando e exaltando o nome santo do nosso Senhor.
porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Bendito seja o nome santo do Senhor. Vamos agora à parte 3 da nossa lição, que fala sobre a salvação não vem das obras. Nós vamos estar aqui tratando o primeiro tema, que é a graça como modelo de salvação. O segundo, obras como evidência de salvação. São apenas 2 subtópicos, né? Graça como meio de salvação e as obras como evidência de salvação. Interessante enfatizar isso, esclarecer que no mundo tem pessoas que praticam boas obras. Fulano é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa boa, pratica as boas obras, dá esmola, ajuda a quem necessita, faz tantas coisas boas e achando que somente isso ele já está colhendo um lugar no céu, a sua salvação. Mas a gente sabe que as obras elas não têm o poder de salvar ninguém, né? A gente já até falou sobre Nicodemos aqui. Ela não tem poder de salvar. Quem tem o poder de salvar é somente Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. É Ele que tem o poder, através da sua graça, porque foi a graça do Senhor na cruz do Calvário que alcançou a humanidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aqui, o apóstolo escrevendo ainda nesse capítulo 2, versículo 8 ao 10, Paulo nos revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém isso, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Louvado seja o nome santo do Senhor. Interessante que a graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 ao 7. Tudo isso o Senhor, Ele faz por nós aqui. Agora, quando a pessoa é uma nova criatura, aí as obras têm que acompanhar essa pessoa, né, gente? Tem que acompanhar. O crente que não tem boas obras, ele está fora do contexto aqui da salvação, da graça de Deus. Irmão, mas como assim tem? Como tem? É verdade. Tem crentes que a gente vê que as suas atitudes não contribuem para o que está aqui no texto, irmãos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então é preciso praticar as boas obras. Todo salvo ele tem que praticar as boas obras. Não é que as obras venham salvá-lo, mas o salvo em Cristo Jesus, ele tem a prática das boas obras. Ele tem a caridade, ele tem o amor para com os demais, né? Ele olha ao próximo de maneira diferente, ele compreende as fragilidades uns dos outros, né? Ele é mais brando em perdoar, ele tem condições de perdoar aqueles que nos ofendem. Irmãos, é uma sequência de coisas tão maravilosas. É como diz aqui o texto, que ele nos dá o prazer, ainda de sermos salvos, de desfrutar de todas as bênçãos espirituais, longanimidade, né? Prazer verdadeiro, alegria real. Porque no mundo, o homem sem Deus, o velho homem, para se alegrar, ele precisa de um copo de bebida, ele precisa de uma noite de festa, ele precisa praticar algo errado para dar prazer, alegria. O que Jesus sente é um prazer passageiro, mas nós desfrutamos desse prazer, da alegria verdadeira, nós que estamos em Cristo Jesus, porque temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Fomos agora vivificados por Cristo, a sua graça, a sua misericórdia nos alcançou, e agora nós temos esse privilégio de desfrutar as bênçãos celestiais em Jesus Cristo. Às vezes você olha para um crente, ele é uma pessoa que não tem posição social, ele não tem status, ele não tem riqueza, mora muitas vezes num casebrozinho, mas é feliz. E às vezes você que tem cargo, funções, patente, é uma pessoa influente e olha e diz: eu não tenho essa alegria que esse homem tem, eu não tenho essa alegria que essa mulher tem. Por quê? A diferença está na pessoa que é salva em Jesus Cristo. Aleluia. Essa alegria não vem da riqueza, não vem do dinheiro, dos prazeres mundanos. Essa alegria vem direto do céu, do Espírito Santo. Ela é onde penetra o interior e transforma o estereótipo do ser humano em uma nova criatura, em coisa que expressa alegria, felicidade,
os seus atos, a sua frutificação na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Interessante, irmão Janildo, que eu vendo o estudo sobre o grego, né? E a palavra graça, nos originais, nos gregos mais antigos, tem o sentido de renum, significado que são duas sílabas, né? A palavra que só tem duas sílabas, e sílaba no Antigo Testamento, no grego bem arcaico, mais antigo, ela tem um sentido de status. E a primeira sílaba aqui de renum, que significa graça no grego, a palavra, ela diz rei, a primeira sílaba, fala sobre proteção. Interessante, irmão. A proteção. E a gente acha que a graça só está no Novo Testamento. Não, a primeira vez que o Senhor fala na graça, no Velho Testamento. Quando ele diz para Noé, ele diz assim, a Bíblia diz, o texto diz bem claro que ele achou graça em Noé. Achou graça no ser humano, achou graça naquele homem. A primeira vez, então tem esse sentido de proteção. E a segunda, que é renum, a palavra, a segunda que é num, tem um significado de vida. Interessante isso, gente. Quando a gente vai para os originais, a gente começa a descobrir as coisas, né? E o que é que tem o significado da palavra? Porque quando, exatamente no Antigo Testamento, um clã era formado por 50 cabanas, 50 famílias, e era murada. E aquele muro, no sentido original do grego no Antigo Testamento, fala de proteção. É justamente a primeira palavra. E a segunda, vida. Quer dizer, a proteção da vida. O nosso Deus, a graça de Deus, é a nossa proteção, a nossa vida, que faz a gente frutificar durante nós vivemos aqui na terra. Bendito seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Então, graça como meio de salvação. Não é as obras, mas pela graça. Eu quero deixar aqui, irmão Genildo, esse segundo item do terceiro tópico, que se fala sobre as obras como evidência de salvação. E você falar sobre as obras para os irmãos e amigos que estão a nos assistir nesta noite. Bem, falar o texto que Paulo escreveu aos Efésios é claríssimo. Que a salvação não vem das obras, mas o crente salvo precisa viver aquilo que está dentro dos parâmetros divinos. Quando Tiago ele escreve, parece a gente observando Tiago, a sua carta, a gente vê que parece que Tiago é contra a fé. Não, mas Tiago quer mostrar que a fé, ela se vê pelas obras. Então, eu até citei aqui na escola que eu dei, que Abraão ele foi considerado o pai da fé. Quando Deus falou com Abraão, porque o Deus da Mesopotâmia era outro Deus, Marduk, se não me foge a memória. E Abraão cria em Marduk. E quando Deus chega e conversa com Abraão, Abraão acredita no que Deus fala para ele. E Deus pede que ele saia da sua parentela. E o que é que Abraão faz? Ele sai. Porque a fé, ela é exercitada. Eu não estou falando aqui de uma fé mística, que se apregou muito nas igrejas neopentecostais. Até João Luiz, o evangelista, falou aqui de alguém que teve uma revelação, que achava um cabelo não sei aonde. Ele viu o vídeo aí, achei interessante isso. Isso são fé místicas. Nós estamos falando de fé salvífica, de fé à luz da palavra. Ninguém é salvo pelas obras, mas o crente salvo, ele tem obras. Nós
Não fazemos as coisas porque não, isso aqui se eu não fizer, eu não sou salvo. Não. A gente não fazendo comete um defeito, né? Comete um erro. Porém, não é. Nós só somos salvos pela graça. Porém, né, a graça nos impulsiona, nos traz força para fazer o que é certo, né? Então é necessário, né? As obras precisam ser praticadas. Foi o que Jesus falou no capítulo 23 do Evangelho, do seu Evangelho, conforme escreveu Mateus, que os fariseus davam, né, o dízimo e tal, aquela coisa toda, aquela coisa prática, porém neles não existia verdade, né? Era mais hipocrisia, mas faziam essas obras, né? Mas não queria saber de misericórdia, né? Não tinha misericórdia pelo próximo. Aí Jesus disse: olha, vocês, é preciso, né, que vocês tenham misericórdia. Vocês não deixem de fazer aquilo, mas é preciso fazer isto também. Então, é preciso nós entendermos que não existe a fé salvífica, não é aquela que eu creio e agora estou me balançando na rede, não vou mais fazer nada, já aceitei Jesus, eu não preciso ajudar o meu próximo, eu não preciso fazer mais nada. Não é assim. A fé salvífica, ela nos traz posição para realizar aquilo que Deus quer que façamos. Então, ajudar o próximo, fazer o que é necessário, é o dever de quem é salvo. E Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos os nossos defeitos. Verdade. Não estou falando isso aqui. Eu estou dizendo o que a Bíblia nos mostra, né? E não podemos jamais pagar o mal com o mal. Até porque o cantor Marcos Antônio, ele tem um hino que diz assim: não pague o mal com o mal, não é? Também está na Bíblia, porque o mal não faz bem a ninguém. Então a Bíblia encomenda: pague o mal com o bem. E isso não é fácil. Só podemos fazer isso se estivermos em Cristo, porque isso não é fácil. Por que é que as pessoas, muitas vezes, até entre nós cristãos, ele gosta mais de ouvir hinos do que a palavra? Porque os hinos são melodias, suaves, e muitas vezes deles até egocêntricos. Mas quando se fala da palavra, a palavra ela é comprometedora, ela nos chama a atenção, ela nos puxa para a responsabilidade, ela nos diz o que é que Deus quer de nós, ela exige de nós. E por isso que muitas vezes nós gostamos mais de hinos do que mesmo ouvir a palavra. Ela se torna enfadonha, mas não é outra coisa não, é porque ela está penetrando em nossa vida, está cobrando o que devemos viver, e não basta nós dizermos apenas que fomos alcançados pela graça, se nós não vivermos realmente o que Deus quer. Então, que possamos viver firme, confiante em Deus, porque desconfiar de Deus também é pecado. Isto é pecado. E às vezes, para encerrar, evangelista João Luiz, às vezes até nós, abrindo aqui um parênteses, nós muitas vezes até dizendo: rapaz, Deus está no controle. Mas Deus não é a questão é nós. De Deus estar no controle, isso é inquestionável. A questão é saber se nós estamos acreditando no controle de Deus. Esse é o segredo da fé. A fé está aí. Isto é
é confiar no Senhor. Acreditar que Ele existe ou não, isso é problema pessoal de cada um. Ele não vai deixar de existir porque eu não acredito que Ele existe. Qual a diferença? Isso não faz diferença. Agora, nós é que somos realmente a pessoa principal para entender que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus, irmãos, estamos chegando à conclusão da nossa lição. E esse tema tão especial que estamos estudando nessa noite. E a conclusão diz o seguinte: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Então essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Mateus 5:16. Glória a Deus. Então, graças a Deus por isso, irmão evangelista Genildo e mais irmãos, aqueles que nos acompanham, nós éramos filhos da ira, nós passamos de filhos da ira para sermos co-herdeiros com Cristo, filhos de Deus por adoção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque há uma diferença, né? Porque tem pessoas que dizem, todos nós somos filhos de Deus, mas há uma divergência aqui. Todos éramos criaturas de Deus, mas após você aceitar a Jesus Cristo e crer na sua morte e ressurreição como salvação da sua vida, da sua alma, nós passamos agora a ser filhos de Deus por adoção, co-herdeiro com Cristo, participando das glórias celestiais em Cristo Jesus. Então este conselho a você, louvado seja Deus, que ainda não decidiu a sua vida para Jesus. Essa é uma oportunidade muito especial. O Espírito Santo te colocou nessa noite diante da telinha do teu computador, do teu celular, para você escutar essa mensagem e ver que neste ensinamento o amor de Deus, ele vai além de todas as coisas. O amor, ele não vê o teu defeito, o amor não vê o teu erro, o amor, ele quer salvar. A tua posição, se você é bom ou mal, mas ele quer te salvar. Para que após ele te alcançar, aí as boas obras começam a frutificar na vida do ser humano. Louvado seja Deus. Então, essa é o objetivo desta lição, de alcançar o coração de cada um de vocês, que são libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, todo cristão, todo crente, ele é liberto do pecado. Porque é uma diferença, não é, Júnior? E as pessoas, não, mas todos nós somos pecadores, mas agora tem uma diferença. Pecadores redimidos, porque temos o Espírito Santo que habita em nós, e quando a gente pisa na bola, qualquer coisinha, o Espírito Santo, olha, está errado, vamos consertar isso. Mas como a gente aprendeu no início da lição, que o pecado é errar o alvo, no original, é você pecar deliberadamente, as pessoas pecam normalmente, faz tudo errado e continuam prosseguindo, pensando que tudo está bem, né? Evangelista, como você falou muito bem, todos nós somos pecadores, isso é inquestionável. Agora, o verdadeiro cristão, ele peca também. Agora, ele não tem prazer no pecado. Ele luta, porque há uma guerra, né? Então a gente luta, pecamos, mas a gente não se sente mal, porque sabe que quando pecamos, estamos ofendendo o nosso Criador. Entristecendo o Espírito Santo de Deus, né? Sim. Muito bem, graças a Deus por este momento tão especial aqui. Eu agradeço a companhia do nosso evangelista, irmão Genildo, essa pessoa maravilhosa, irmão e amigo. Ele sabe que é uma pessoa que eu admiro, a bênção de Deus. E aos irmãos que estão aqui colaborando conosco nessa live, a você que está em casa, a nossa família, aos demais, e nós queremos neste momento também, nesta oração, a gente vai orar e parabenizar o presbítero Pedro Moura, que completando hoje, faz parte do nosso ministério. Glória a Deus. Nós não podemos esquecer dessa Parabéns, pessoa, Pedro Moura. maravilhosa, que talvez esteja até vendo essa live, mas que com certeza que Deus continue te abençoando, presbítero Pedro, te dando graça, sabedoria e disponibilidade para fazer a obra do Senhor. Isso é o mais importante na vida do crente, é fazer a obra, o reino de Deus crescer na face da terra. Deus continue te abençoando, o teu ministério,
a tua família. Esse é um presente que nós podemos dar a você com carinho. É a nossa oração por sua vida, para que Deus continue dando graça, né? Não é graça à sua esposa não, é graça, viu? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós vamos orar, agradecendo a Deus, né? Pode falar. Quero agradecer ao evangelista João Luiz, que nos convidou para estarmos aqui juntamente com ele, aprendendo e também ensinando, e aos irmãos aqui que estão nos ajudando, ao nosso pastor Ivanildo, que nos confiou, dá o apoio, é verdade. E por fim, a Deus. No princípio já começamos a agradecer, então ele é o que abre e é o que fecha, né? Abrimos em nome de Jesus e por fim estamos agradecendo a Deus por esta oportunidade tão boa e por vocês que pacientemente nos ouviram. Amém, glória a Deus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor, apresentando o nosso presbítero e pelos demais irmãos, por todos que estão nos acompanhando. E pelo nosso presbítero também, irmão Luiz Bento, que se encontra enfermo, né? Já hoje teve que ir novamente ao hospital. Bendito Deus, Pai eterno, santo, Deus todo-poderoso, somos gratos a Ti por esta oportunidade de estarmos aqui expressando e aprendendo a Tua sacrossanta palavra. Pai querido, continua abençoando a cada um dos ouvintes. Eu te apresento o teu servo, irmão Pedro, nessa noite, que pelo teu amor, pela tua graça completa mais um ano de vida. Abençoa ele de maneira grande e especial. É o que eu te peço, Pai, na vida do teu servo, pelo nosso presbítero e co-pastor, irmão Luiz Bento, que se encontra enfermo. Ajuda o teu servo. Chega ali, Senhor, com a proteção divina, com a cura, porque tu és o Deus que tem todo esse poder. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu te peço, meu Deus, nos ajuda, apresentando também o nosso país, a todas as nações que estão sendo neste momento acometidas por a pandemia, por este vírus, Senhor, que tem destruído, que tem desfeito famílias, que tem destruído muitas pessoas, mas Tu és o Deus que tem o poder, o domínio e toda a autoridade, aleluia, de repreender todo o mal, Senhor. E eu te peço no Teu nome, na Tua graça, pela Tua unção, pelo Teu poder, pela Tua autoridade, Pai, coloca um freio, repreende este mal, Senhor, sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, aleluia, porque Tu és o Deus que ouve o clamor do Teu povo, Senhor. Tu és o Deus que ouve o clamor da Tua igreja. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, crendo, nos livra, meu Deus, para a glória do Teu santo nome. Faça, Senhor, asperge sobre os umbrais de nossas casas, de todas as nossas famílias, o Teu sangue carmesim, purificando-nos, Senhor, e protegendo da peste e do mal para a glória do Teu nome. Pai, nos concede uma noite de um sono reparador, nos guarda em paz, livra-nos de todo mal. Abençoa a Tua igreja nesta cidade, abençoa o nosso pastor Ivanildo, a sua esposa, a irmã Jaqueline, ao ministério desta igreja, a todos aqueles, meu Deus, que estão enganjados, envolvido em fazer a Tua obra neste lugar. Eu te peço, Senhor, crendo em nome de Jesus, que todas as enfermidades, Senhor, aqueles que estão, Senhor, também nos hospitais, os enfermeiros, aleluia, os médicos, Senhor, guarda-os do perigo, do mal, ajuda eles a tratar, a cuidar dos enfermos, Senhor, ainda com alegria, com amor, a vida própria, para a glória do Teu santo nome. Tudo isso eu te peço, Pai, e traz vitória à nossa nação, para a glória do Teu santo nome. Isso eu te peço crendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora dar a bênção no nome de Jesus a todos que estão em casa. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos dizem amém. Amém. E a paz do Senhor. Pai do Senhor.